Seleção de ovinos, acertando o alvo em pequenos rebanhos. A ideia hoje é trazer um vídeo mostrando como se aplica a seleção em rebanhos pequenos. Para contextualizar, o objetivo da seleção, de fazer seleção dentro dos rebanhos, é identificar os ovinos mais produtivos, identificar os ovinos que produzem descendentes mais produtivos. Assim, consigamos, a cada geração ou a cada passo que a gente faz, passo subsequente que a gente faz esse processo, a gente tenha no nosso rebanho animais produtivos ou capazes de produzir animais produtivos. Os tipos de seleções. Em etapas, identificamos uma característica, o nível que queremos atingir essa característica e vamos selecionando só por ela, só por aquela característica. Aumenta a pressão de seleção para aquela característica. Quando atingimos o nível que queremos, passamos para a segunda característica e aí assim vamos selecionando uma por vez. Os níveis independentes de descarte, temos uma, duas, três características e a cada característica a gente tem um nível ou um peso-alvo que a gente deve atingir. Animais que estão abaixo desse valor-alvo, ou peso-alvo, ou outra medida-alvo, estão abaixo desse valor ou estão indesejavelmente com valores em relação a esse alvo, eles são descartados. Se passou para o primeiro filtro, vai para a segunda característica. Se atingiu essa característica, segue para o terceiro, e assim por diante. E o índice de seleção. Aí são várias características dentro de uma equação. A gente pondera essas características conforme o peso que ela tem no sistema. E no final desse índice sai um valor que a gente consiga selecionar os animais por apenas um valor que é o fruto desse índice de seleção. Mas para a apresentação de hoje vamos falar só de níveis independentes de descarte. Esses níveis independentes a gente pode fazer por desempenho próprio, desempenho dos parentes ou toda informação disponível, a DEP. No vídeo anterior, quanto vale um carneiro, a gente falou um pouquinho sobre DEP, diferença esperada na progênie. Quem não viu, confere lá no nosso YouTube. Bom, para nosso exemplo aqui de pequenos rebanhos, vamos utilizar o desempenho próprio dos animais. Só para caracterizar, um rebanho pequeno, nessa situação, nesse exemplo que eu vou passar, é de até 30 matrizes, produção de até 30 cordeiros ou cordeiras, filhos de apenas um carneiro. Ok? Vamos lá. Vamos selecionar as fêmeas em dois momentos. Então a fêmea nasce, ela é desmamada aos 90 dias, aos 210 dias temos a recria, um peso a recria aqui. Após transcorrer lá em torno de 11 meses, teremos o peso, o acasalamento, o primeiro acasalamento desta fêmea. O primeiro acasalamento, depois teremos o primeiro parto, daí 6 meses, porque entre a fêmea entrar no acasalamento e ela conseguir pegar cria, não consigo especificar que se ela pegou no primeiro ciclo, segundo, terceiro. Então eu coloquei 6 meses para ficar amplo o nosso exemplo. Mas seria o primeiro parto dessa fêmea e aos 3 meses do seu cordeiro teremos o desmame da sua prole. Então a seleção, as avaliações que serão feitas nessas fêmeas serão feitas na recria e lá no desmame da sua prole. Vamos partir para o exemplo da recria, o peso à recria. Temos 3 animais, eu vou passar aqui para você que está olhando o vídeo, pause ele e olhe as informações ponto a ponto. Eu vou falar só do primeiro animal e do segundo e do terceiro vai passar mais rápido. Então o primeiro animal ele tem um peso ao nascer de 3 kg, peso ao desmame de 23 kg, idade ao desmame de 80 dias, idade da mãe de 3 anos, peso à recria 39 kg, idade à recria 200 dias e tipo de parto simples. Precisamos ajustar esses valores para comparar esses animais, porque se a gente olhar aí, a idade ao desmame do primeiro é diferente do segundo e do terceiro. A gente quer lá selecionar por idade à recria, então a idade à recria é diferente entre esses 3 animais. Então a gente precisa ajustar esses valores. Primeiramente a gente vai adequá-los, a corrigir para o peso ajustado para 90 dias ou corrigido para 90 dias. A gente quer colocar todos os animais com uma informação referente a 90 dias que seria feito o desmame
e depois, para comparar, fazer a comparação final, colocar esses animais, todos eles com peso ajustado ou corrigido para 210 dias, que seria nosso peso a recria. O animal 1, então, que a gente vai utilizar as informações de 3 kg de peso a nascer, de 23 kg de peso ao desmame e idade 80 dias, para corrigir para o peso ao desmame aos 90 dias. Temos então as siglas PN, vou botar meu apontadorzinho aqui, PN, peso ao nascer, peso ao desmame PD, idade ao desmame ID. Mesma coisa, eu vou focar no primeiro animal e o 2 e o 3 vocês depois concluam o raciocínio. Então, a fórmula que eu vou utilizar, peso ao desmame corrigido é o peso ao nascer mais a diferença entre o peso ao desmame e o peso ao nascer, divididos pela idade ao desmame. Esse aqui, ó, entre colchetes, é o ganho de peso médio diário do nascimento ao desmame. 90 dias, por quê? Porque a gente quer ajustar para peso 90 dias. Peso ao desmame corrigido. Então, a gente vai ter aqui 23 menos 3, dividido por 80, 20 menos 80. Temos aqui o ganho de peso médio diário do nascimento ao desmame de 250 gramas. Agora, vamos multiplicar por esse 90. Esse 90 é o peso que a gente quer. Então, a gente desmanchou todo esse peso ao desmame, dividimos eles em número de dias que esse animal teve em crescimento. E agora vamos pegar esse peso diário, ou esse ganho de peso diário, e multiplicar pelos dias que a gente quer ajustar ou corrigir esse peso, que é 90 dias. Então a gente multiplica por 90, a gente vai ter um peso aqui de 22,5, que agora, para ter o peso ao desmame corrigido, a gente vai somar ao peso ao nascer e teremos o peso de 25,5, que é o peso ao desmame corrigido para o animal 1. Assim, sucessivamente para os animais 2 e 3. Agora, o segundo passo, vamos corrigir o peso à recria para 210 dias. O animal 1, de novo, que a gente vai focar nossas atenções, peso de desmame corrigido agora, que vem lá do outro slide, que a gente fez a gente obteve esse valor, de 25,5, peso à recria de 39 kg, idade à recria 200 dias. Vamos utilizar as siglas PDC, que é o peso ao desmame corrigido, PR, que é o peso à recria, IR, a idade à recria, e o DPD, que é o dias pós-desmame, que é referente à idade à recria, menos 90, porque a gente vai utilizar o peso ao desmame corrigido, não mais o peso ao nascer. Então a gente vai utilizar como se fosse o dia 0, o 90, que é o peso ajustado para os 90 dias, que é nosso peso corrigido ao desmame. Vamos lá, então. Peso à recria corrigido, PDC, mais o ganho de peso médio diário do desmame à recria, que nada mais é que o peso à recria menos o PDC, que é o peso do desmame corrigido, dividido pelos dias pós-desmame, vezes o número de dias que a gente quer com referência aos 90 dias, que é o peso que a gente está tomando como zero, como o momento zero, que é 90. Então a gente vai padronizar aqui e vamos tirar quantos dias a gente quer obter o peso em crescimento desse animal, o ganho desse animal que ele obteve do desmame até essa idade à recria. Então lá, peso à idade é corrigido, 25,5 veio daqui, 39 veio do peso à recria, menos esse valor, obteremos 3,5, 200 menos 90, 200 é o dia, a idade à recria, 90 é o peso ao desmame corrigido para uma idade padrão, que é o nosso dia, nossa referência inicial. Então a gente tem 110 dias de crescimento comparado aos 90 dias desse animal. E vezes 120, que é a diferença entre esses duas idades padrão. Os 210 que a gente quer corrigir e o 90 que a gente já corrigiu. Então nosso ganho de peso médio diário, com base naquele peso ao desmame corrigido, é de 123 gramas por dia. Vezes 120, então a gente pegou do peso ao desmame corrigido, com referência a 90 dias, vimos o quanto que cada dia o animal ia ganhando peso, depois multiplicamos pelo número de dias que a gente quer
a partir do peso ao desmame. A gente fez a mesma coisa que o peso, que a correção para o peso ao desmame. Só que agora a peso ao recria, em vez de tomar o peso ao nascer como referência, tomamos o peso ao desmame corrigido. Quando tomamos uma medida corrigida como referência, temos que levar em conta esses 90 que está nas equações. Que se fosse o nascimento, aqui seria 0. Aqui seria 0, a gente seria todo esse período. Mas como nossa referência agora é o peso ao desmame corrigido, é 90, a gente vê tudo a partir de 90. Por fim, então, obtemos aí que o animal ele conseguiu ganhar do desmame a recria 14,76 kg, somado ao peso ao desmame corrigido, temos um peso a recria corrigido de 40,26 kg para o animal 1. E assim sucessivamente para os dois outros animais. Agora a gente precisa ajustar essas informações também para outras características. O peso, a idade da mãe, por exemplo. A idade da mãe, a gente tem um animal que a mãe tem 3 anos e os outros dois com 2 anos. É injusto comparar esses animais. E visto isso, a gente vai utilizar uma tabelinha com fatores de correção. O certo é a gente ter essas informações, essa tabelinha, desenvolvido para o nosso próprio rebanho. Como a gente está pensando num rebanho pequeno, que está começando a estruturação, começando a coleta de informações, possivelmente a gente não tem essas informações. Então a gente vai utilizar informações publicadas na bibliografia. Então, eu vou fazendo aqui, a gente fica mais fácil de a gente observar. Agora a gente vai ajustar para a idade da mãe. Sabemos que o animal 1, a mãe dele tem 3 anos. A gente vai na tabelinha, idade da mãe de 2,6 a 6 anos se multiplica por 1. Então, 40,26 multiplicamos por 1, 40,26 quilos. Se manteve porque não necessita correção. O animal 2, a idade da mãe é 2 anos, vamos lá na tabelinha, de 1,6 a 2,5 multiplicamos por 1,08, 44,14 quilos. Agora o animal 3 também é 2 anos a mãe. Multiplicamos também por 1,08, 42,75 quilos. Agora começamos a melhorar a nossa comparação. Vamos fazer o último ajuste. Vamos ajustar por parto simples e gemelar. Primeiro animal, parto simples, não tem correção, multiplica por 1, mantém o mesmo peso. O animal 2, parto simples, não tem correção, não tem ajuste, multiplica por 1, mantém o mesmo peso. O animal 2, a borrega 2, cordeira 2, multiplicamos por 1,21, que é o fator de correção para parto gemelar, e temos o peso ajustado, o peso final ajustado de 51,73. Então a gente tem esses 3 pesos. Agora sim a gente pode comparar esses animais. Agora a gente já está apto a comparar esses animais para nosso sistema. Visto um detalhe que eu não falei. Esses animais devem estar no mesmo sistema, na mesma alimentação, manejados no mesmo lote, tendo as mesmas oportunidades. Claro, as informações de idade da mãe, idade do animal, idade da mãe e tipo de parto a gente não tem como controlar. Mas ter esses animais nas mesmas condições a gente tem. Então a gente precisa ter para conseguir obter esses valores. E agora a gente vai comparar eles a um peso-alvo, aquele nível independente de descarte. Os animais que não atingirem aquele nível, eles são descartados agora. Peso-alvo. Eu vou considerar para o meu rebanho, que eu quero aos 7 meses de idade, animais com 70% do peso adulto. O meu rebanho é grande, as matrizes pesam bastante, pesam 58 quilos o peso adulto. Então o meu peso-alvo, que é 70% de 58, é 40,6. E aí vimos que o animal 1 ele está fora, ele está descartado. O segundo exemplo, desmame da prole, isso vai ter um próximo vídeo. Então, no próximo vídeo a gente vai falar desse segundo nível independente de descarte. Então aí acesse nosso site, qualquer coisa entre em contato comigo e até o próximo.